Imagine atravessar um dos ambientes mais extremos do planeta, um lugar onde o calor é escaldante durante o dia, o frio é intenso à noite e a água simplesmente quase não existe. Agora pense, que tipo de animal conseguiria não apenas sobreviver, mas dominar esse cenário? É aqui que entra o incrível camelo, uma verdadeira máquina de sobrevivência da natureza. Mas será que tudo o que você já ouviu sobre ele é verdade? Será que ele realmente guarda água na corcova? E como consegue passar dias, ou até semanas, sem beber? Neste vídeo, você vai descobrir segredos surpreendentes sobre esse animal fascinante, desde suas adaptações impressionantes até curiosidades que parecem até impossíveis. Prepare-se para conhecer o verdadeiro navio do deserto como você nunca viu antes, e cuidado, algumas revelações podem te deixar de queixo caído. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo explorar o incrível mundo dos camelôs. O camelo é um mamífero de grande porte conhecido por sua incrível capacidade de sobreviver em ambientes extremamente secos e quentes, como os desertos. Ele pertence à família dos camelídeos, a mesma de animais como as lhamas e alpacas. Mas quando falamos em camelo, muita gente acaba confundindo com outro animal muito parecido, o dromedário. A principal diferença entre eles está nas corcovas, enquanto o dromedário possui apenas uma, o camelo bactriano possui duas. Esses animais são perfeitamente adaptados para viver em regiões áridas, sendo capazes de suportar temperaturas extremas e longos períodos sem água, algo que poucos seres vivos conseguiriam. Além disso, os camelôs são herbívoros, ou seja, alimentam-se principalmente de plantas, mesmo aquelas mais secas, duras e espinhosas que outros animais evitariam. Outra característica marcante é o seu papel histórico ao lado dos seres humanos. Há milhares de anos, eles são utilizados como meio de transporte em desertos, carregando pessoas e mercadorias por longas distâncias, o que lhes rendeu o famoso apelido de navio do deserto. Em resumo, o camelo não é apenas um animal resistente, ele é uma verdadeira obra-prima da evolução, perfeitamente moldado para sobreviver onde quase nada mais consegue. Você sabia que os camelôs nem sempre viveram em desertos? Na verdade, a história deles começa em um lugar completamente inesperado, a América do Norte. Milhões de anos atrás, durante o período do Eoceno, surgiram os primeiros ancestrais dos camelôs. Esses animais eram bem diferentes dos que conhecemos hoje, eram menores, tinham aparência mais semelhante a cervos e viviam em florestas, não em desertos. Com o passar do tempo e as mudanças climáticas no planeta, esses ancestrais começaram a evoluir e se adaptar a ambientes mais secos e abertos. Foi então que parte dessas populações migrou para outras regiões do mundo, atravessando antigas pontes naturais de terra. Alguns seguiram em direção à Ásia, dando origem aos camelôs que conhecemos hoje, enquanto outros migraram para a América do Sul, onde evoluíram para animais como lhamas e alpacas. Curiosamente, os camelôs acabaram sendo extintos na própria América do Norte há milhares de anos, possivelmente devido a mudanças climáticas e à ação humana. Ao longo dessa longa jornada evolutiva, os camelôs desenvolveram características incríveis, como a capacidade de armazenar energia nas corcovas, resistir à desidratação e suportar temperaturas extremas, transformando-se em verdadeiros especialistas em sobrevivência. Hoje, eles são considerados um dos maiores exemplos de adaptação da natureza, mostrando como a evolução pode moldar um animal para enfrentar até os ambientes mais desafiadores do planeta. Para entender melhor o camelo, precisamos olhar para sua classificação científica, ou seja, o lugar que ele ocupa na árvore da vida. Os camelôs pertencem ao reino Animalia, o grupo que reúne todos os animais. Dentro desse reino, eles fazem parte do filo Chordata, que inclui os animais com coluna vertebral. Seguindo a classificação, os camelôs estão na classe Mammalia, ou seja, são mamíferos, animais que possuem pelos e alimentam seus filhotes com leite. Dentro dos mamíferos, eles pertencem à ordem Artiodactyla, conhecida como os ungulados de dedos pares, que inclui animais como bois, veados e girafas. Já a família dos camelôs é chamada Camelidae, um grupo bastante especial que inclui também animais como lhamas, alpacas e vicunhas. E finalmente, dentro dessa família, encontramos o gênero Camelus, onde estão as principais espécies de camelôs, como o dromedário e o camelo bactriano. Essa classificação mostra que, apesar de viverem em desertos e terem características únicas, os camelôs estão relacionados a diversos outros animais, formando uma grande família adaptada a diferentes ambientes. No fim das contas, o camelo é mais uma prova de como a diversidade da vida na Terra é incrível e cheia de conexões surpreendentes. Os camelôs são animais perfeitamente adaptados a alguns dos ambientes mais extremos do planeta, os desertos e regiões áridas.
Hoje, eles são encontrados principalmente em partes da África e da Ásia. O dromedário, por exemplo, vive em regiões quentes e secas como o famoso deserto do Saara, além do Oriente Médio e partes do sul da Ásia. Já o camelo bactriano habita áreas bem diferentes, como o deserto de Gobi, que é conhecido por ter temperaturas extremas, muito calor no verão e frio intenso no inverno. Mas não pense que todos os camelôs vivem apenas em desertos de areia. Alguns também habitam regiões semiáridas, planícies secas e até áreas montanhosas, desde que consigam encontrar alimento e resistir às condições climáticas. Existe ainda uma curiosidade interessante: há populações de camelôs vivendo de forma selvagem na Austrália. Eles foram levados para lá pelos humanos há mais de um século e se adaptaram tão bem que hoje vivem livres na natureza. Em resumo, os camelôs são verdadeiros especialistas em sobreviver onde quase nenhum outro animal consegue, dominando ambientes hostis com uma eficiência impressionante. Quando falamos em camelôs, muita gente imagina que existe apenas um tipo, mas, na verdade, existem espécies diferentes, cada uma com características únicas e adaptações impressionantes. Dromedário. O tipo mais conhecido é o dromedário. O dromedário, Camelus dromedarius, é um mamífero da família dos camelídeos, caracterizado por possuir uma única corcova e é o mais comum do mundo. Originário da Península Arábica e do norte da África, é amplamente domesticado e essencial à vida humana em regiões desérticas devido à sua notável resistência à sede, ao calor e à escassez de alimentos. Seu corpo é altamente adaptado ao calor extremo, com pernas longas e uma pelagem mais leve. Fatos principais. Nome científico: Camelus dromedarius. Distribuição: norte da África, Oriente Médio e Austrália. Peso médio: 300 a 600 kg. Altura na cernelha: 1,8 a 2 metros. Longevidade: 30 a 40 anos. Adaptações e fisiologia. O dromedário é perfeitamente adaptado à vida em ambientes áridos. Sua corcova armazena gordura, e não água, que é convertida em energia em líquido quando necessário. Pode suportar variações extremas de temperatura e caminhar até 160 km sem beber. Seus olhos possuem longos cílios duplos e narinas que se fecham para evitar a entrada de areia, enquanto as patas largas distribuem o peso sobre o solo arenoso. O indivíduo sedento pode ingerir mais de 100 litros de água em poucos minutos. Hábitat e comportamento. Vive em áreas desérticas e semidesérticas do norte da África, Península Arábica e sudoeste da Ásia. Há populações introduzidas na Austrália. É um animal social, formando grupos liderados por um macho dominante. Os dromedários são herbívoros, alimentando-se de gramíneas, folhas e plantas espinhosas, incluindo espécies de acácia, das quais conseguem extrair parte da umidade necessária à sobrevivência. Relação com o ser humano. Domesticado há cerca de 3.000 anos, o dromedário continua vital para populações do deserto como animal de carga, transporte e fonte de leite, carne e fibras. Aproximadamente 90% dos camelôs vistos no mundo são, na verdade, dromedários, e estima-se uma população global superior a 30 milhões de exemplares. Camelo bactriano. Já o camelo bactriano é bem diferente. Ele possui duas corcovas e vive em regiões mais frias e secas, como áreas da Ásia Central. Sua pelagem é mais espessa, ajudando a suportar temperaturas que podem cair muito abaixo de zero. O camelo bactriano, Camelus bactrianus, é um mamífero artiodátilo da família dos camélidos, nativo das estepes e desertos frios da Ásia Central. Distinto por possuir duas corcovas, é uma das duas espécies vivas de camelo, a outra é o dromedário, de uma corcova. Amplamente domesticado há milênios, foi essencial nas rotas comerciais da Ásia, especialmente na Rota da Seda. Principais fatos. Nome científico: Camelus bactrianus. Distribuição: Mongólia, China e regiões da antiga Bactria. Peso: 500 a 1.000 kg. Altura: até 2 metros no garrote. Estado de conservação: perigo crítico, UICN. Características físicas. O camelo bactriano mede até 3 metros de comprimento e possui pelagem espessa e longa, que cai em tiras no verão. Suas duas corcovas armazenam gordura, usada como reserva de energia em períodos de escassez. Possui narinas que se fecham e longas pestanas duplas para protegê-lo de tempestades de areia, além de pés largos e almofadados que evitam afundar na areia ou na neve. Habitat e comportamento. Vive em desertos e estepes áridas da Ásia Central,
como o deserto de Gobi, onde as temperaturas variam de -30 °C a 50 °C. Forma grupos liderados por um macho dominante compostos por fêmeas e crias. É herbívoro e ruminante, alimentando-se de vegetação seca e plantas espinhosas. Pode beber até 200 litros de água em um dia e suportar longos períodos sem se hidratar. Domesticação e importância. Domesticado há mais de 3.500 anos, o camelo bactriano foi o principal meio de transporte em caravanas comerciais. Ainda hoje é usado para carga, leite, carne e couro em regiões da Mongólia e do Irã. As fezes secas também são utilizadas como combustível. Conservação. A população selvagem é extremamente reduzida, menos de 1.000 indivíduos restam em áreas isoladas do deserto de Gobi. As principais ameaças são a destruição do habitat, a caça e a hibridização com camelôs domésticos. Programas de conservação internacionais buscam proteger os últimos exemplares selvagens. Camelo bactriano selvagem. Mas existe ainda um tipo menos conhecido e bastante raro, o camelo bactriano selvagem. Essa espécie vive de forma selvagem em regiões isoladas e é considerada criticamente ameaçada de extinção. Diferente do bactriano domesticado, ele nunca foi totalmente domesticado pelos humanos. O camelo bactriano selvagem, Camelus ferus, é um grande mamífero da família Camelidae, reconhecido por possuir 2 corcovas dorsais. É a única espécie de camelo verdadeiramente selvagem existente e habita o deserto de Gobi, no noroeste da China e sudoeste da Mongólia. Está classificado como criticamente em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza devido à caça e à perda de habitat. Fatos-chave. Nome científico, Camelus ferus. Estado de conservação, criticamente em perigo, UICN. Distribuição, deserto de Gobi, China e Mongólia. Altura, 1,6 a 1,8 metro. Peso, até 650 kg. Longevidade, 40 a 50 anos. Distribuição e habitat. O camelo bactriano selvagem vive em regiões extremamente áridas e frias, caracterizadas por variações térmicas que vão de -30 °C a 50 °C. Sua principal área de ocorrência está concentrada na Reserva Natural Nacional de Lop Nur, além de zonas protegidas no sul da Mongólia. Esses ambientes, compostos por desertos salgados e dunas, quase não oferecem água ou vegetação. Adaptações e fisiologia. Suas 2 corcovas armazenam gordura, usada como reserva de energia, e não água, como popularmente se acredita. O pelo espesso protege-o do frio intenso, e suas narinas e cílios longos evitam a entrada de areia durante tempestades. A espécie pode ingerir água altamente salina, tolerando concentrações que seriam letais para outros mamíferos, uma adaptação rara entre os camelídeos. Geneticamente distinto há cerca de 1 milhão de anos. Ecologia e comportamento. Os grupos são pequenos, formados por um macho dominante e várias fêmeas com crias. Alimenta-se de gramíneas e arbustos escassos, quando necessário, consome materiais duros ou secos. A gestação dura de 12 a 14 meses, com o nascimento de um único filhote. O ciclo vital e o comportamento são semelhantes ao do camelo bactriano doméstico, Camelus bactrianus, embora o selvagem seja geneticamente distinto há cerca de 1 milhão de anos. Conservação. A população atual é estimada em menos de 1.000 indivíduos. As principais ameaças incluem caça, competição com gado doméstico, mineração e cruzamentos com camelôs domesticados. Programas de conservação na China e na Mongólia buscam proteger o habitat remanescente e manter a pureza genética da espécie. Apesar das diferenças, todos esses camelôs compartilham habilidades incríveis, como a resistência à falta de água e a capacidade de sobreviver em ambientes extremos. Ou seja com 1 ou 2 corcovas, os camelôs são verdadeiros mestres da sobrevivência, cada espécie adaptada perfeitamente ao seu próprio tipo de desafio. Os camelôs parecem até saídos de outro mundo, e isso não é por acaso. Cada detalhe do corpo deles foi moldado para sobreviver em condições extremas. A característica mais famosa, sem dúvida, são as corcovas. Ao contrário do que muitos pensam, elas não armazenam água, mas sim gordura. Essa gordura funciona como uma reserva de energia, permitindo que o camelo sobreviva por longos períodos sem se alimentar. Outro detalhe impressionante está nos olhos. Os camelôs possuem 2 fileiras de cílios longos, que funcionam como uma barreira natural contra a areia e o vento forte dos desertos. Além disso,
eles conseguem fechar parcialmente as narinas, impedindo a entrada de poeira durante tempestades de areia. As patas também são uma verdadeira obra-prima da adaptação. Largas e com uma espécie de almofada, elas evitam que o animal afunde na areia quente, funcionando quase como um sapato natural para o deserto. E não para por aí. A pelagem do dromedário ajuda a refletir o calor durante o dia, enquanto o camelo bactriano possui um pelo mais grosso para suportar o frio intenso de regiões geladas. Outra habilidade incrível é a variação da temperatura corporal. Os camelôs conseguem deixar sua temperatura subir durante o dia para evitar a perda de água pelo suor, algo extremamente eficiente em ambientes secos. Para completar, eles ainda possuem lábios resistentes, capazes de comer plantas espinhosas sem se machucar, algo que poucos animais conseguiriam fazer. Cada uma dessas características mostra que o camelo não é apenas resistente, ele é perfeitamente projetado para enfrentar um dos ambientes mais desafiadores da Terra. Sobreviver dias ou até semanas sem água parece impossível, mas para o camelo, isso é apenas parte da rotina. Primeiro, é importante entender um dos maiores mitos: o camelo não armazena água na corcova. Na verdade, como já vimos, ela guarda gordura, que pode ser transformada em energia e, durante esse processo, o corpo também produz uma pequena quantidade de água. Mas o verdadeiro segredo está no funcionamento incrível do organismo desse animal. Os camelôs conseguem reduzir drasticamente a perda de água. Eles suam muito menos que outros animais, mesmo sob calor intenso. Além disso, podem deixar sua temperatura corporal variar ao longo do dia, evitando a necessidade de suar para se resfriar. Outro ponto impressionante é o sangue. As células sanguíneas dos camelôs são diferentes, elas são mais resistentes à desidratação e continuam funcionando mesmo quando o corpo perde grandes quantidades de água. E quando finalmente encontram água, eles fazem algo surpreendente: podem beber até cerca de 100 litros de água de uma só vez, em poucos minutos. Isso permite que se reidratem rapidamente após longos períodos no deserto. Além disso, seus rins e intestinos são extremamente eficientes, conservando o máximo possível de líquido. A urina é bem concentrada e as fezes são secas, tudo para evitar desperdício de água. Ou seja, o camelo não apenas aguenta ficar sem água, ele é um verdadeiro especialista em economizar cada gota, transformando sobrevivência em uma arte impressionante da natureza. Viver no deserto é um verdadeiro desafio, mas para o camelo, é como estar em casa. Isso porque ele possui um conjunto impressionante de adaptações que o transformam em um especialista nesse ambiente extremo. Uma das principais é a resistência ao calor intenso. Diferente da maioria dos animais, o camelo consegue suportar grandes variações de temperatura corporal, isso significa que ele não precisa suar tanto para se refrescar, economizando água preciosa. Outra adaptação incrível está nas suas patas largas e acolchoadas. Elas funcionam como verdadeiros amortecedores naturais, evitando que o animal afunde na areia fofa e protegendo contra o calor do solo escaldante. Os olhos também são altamente protegidos. Com cílios longos e uma espécie de barreira natural, eles impedem a entrada de areia durante tempestades. Além disso, os camelôs conseguem fechar parcialmente as narinas, um recurso essencial para sobreviver em meio a ventos carregados de poeira. A pelagem do dromedário ajuda a refletir a luz solar e reduzir o calor absorvido, enquanto o camelo bactriano possui um pelo mais espesso para enfrentar temperaturas extremamente baixas em desertos frios. Outra adaptação fundamental é a capacidade de suportar longos períodos sem água e sem alimento, utilizando a gordura armazenada nas corcovas como fonte de energia. E não podemos esquecer da alimentação. Os camelôs conseguem comer plantas secas, salgadas e até espinhosas, graças aos seus lábios grossos e resistentes, algo essencial em um ambiente onde comida é escassa. Todas essas adaptações mostram que o camelo não apenas sobrevive no deserto, ele foi perfeitamente moldado para dominar esse ambiente hostil como poucos animais no planeta conseguem. Em um ambiente onde quase não há comida, o camelo prova que é um verdadeiro sobrevivente. Os camelôs são animais herbívoros, ou seja, se alimentam exclusivamente de plantas. Mas diferente de muitos outros herbívoros, eles não são nada exigentes, comem praticamente tudo o que encontram no deserto. Sua dieta inclui gramíneas secas, folhas duras, arbustos e até plantas espinhosas que a maioria dos animais evita. Isso só é possível graças aos seus lábios grossos e extremamente resistentes, que conseguem lidar com espinhos sem se machucar.
O dromedário, por exemplo, costuma se alimentar de vegetação seca típica de desertos quentes, enquanto o camelo bactriano também consome plantas de regiões frias e áridas, onde a vegetação é ainda mais escassa. Outra habilidade impressionante é o sistema digestivo. Os camelôs possuem um estômago adaptado que permite extrair o máximo de nutrientes possível de alimentos pobres e difíceis de digerir. E em situações extremas, quando a comida é quase inexistente, eles podem até ingerir plantas salgadas ou com baixo valor nutricional, algo que poucos animais conseguiriam aproveitar. Além disso, quando encontram alimento em abundância, os camelôs comem grandes quantidades, armazenando energia na forma de gordura nas corcovas, o que garante sua sobrevivência por longos períodos. Em resumo, o camelo não escolhe o que comer, ele simplesmente se adapta, transformando escassez em sobrevivência com uma eficiência impressionante. Apesar da aparência tranquila, os camelôs têm um comportamento cheio de particularidades interessantes. Em geral, eles são animais sociais e costumam viver em grupos, liderados por um macho dominante. Esses grupos ajudam na proteção e na sobrevivência, especialmente em ambientes tão difíceis como o deserto. O dromedário, por exemplo, pode formar grupos relativamente grandes, enquanto o camelo bactriano tende a viver em grupos menores, dependendo da disponibilidade de alimento. Apesar de serem conhecidos pela calma, os camelôs podem se tornar agressivos quando se sentem ameaçados ou irritados. Um comportamento famoso é o ancuspe, mas, na verdade, eles não cospem saliva, e sim uma mistura do conteúdo do estômago, usada como defesa. Outra característica marcante é a resistência. Os camelôs conseguem caminhar por longas distâncias sem descanso, mantendo um ritmo constante por horas, algo essencial para atravessar grandes áreas desérticas. Eles também se comunicam por meio de sons, expressões corporais e até odores, especialmente durante a época de reprodução. E mesmo em condições extremas, os camelôs costumam manter uma rotina relativamente estável, caminham em busca de alimento, descansam nas horas mais quentes do dia e se mantêm sempre atentos ao ambiente ao redor. Ou seja, por trás da aparência serena, existe um animal forte, adaptável e com comportamentos perfeitamente ajustados à vida no deserto. A reprodução dos camelôs é um processo fascinante cheio de adaptações ao ambiente desértico. Durante a época reprodutiva, os machos se tornam mais competitivos e disputam entre si pelo direito de acasalar. Nesse período, eles apresentam comportamentos diferentes, como vocalizações mais intensas e até demonstrações de força. Após o acasalamento, a fêmea passa por um longo período de gestação, que dura cerca de 12 a 14 meses, um tempo relativamente grande, garantindo que o filhote nasça mais desenvolvido e preparado para enfrentar o ambiente hostil. Quando nasce, o filhote de camelo já surpreende. Em poucas horas, ele consegue ficar de pé e começar a caminhar. Isso é essencial para acompanhar o grupo e aumentar suas chances de sobrevivência. Normalmente, nasce apenas um filhote por vez, que será alimentado com leite materno por vários meses. Durante esse período, ele aprende gradualmente a se alimentar de plantas e a lidar com as condições do deserto. O dromedário e o camelo bactriano possuem ciclos de vida bastante semelhantes, embora possam variar um pouco dependendo do ambiente em que vivem. Ao longo dos anos, o camelo cresce, se torna independente e atinge a maturidade sexual por volta dos 3 a 5 anos de idade. Já a expectativa de vida pode chegar a 40 ou até 50 anos, especialmente em condições favoráveis. Esse ciclo de vida lento e estratégico mostra como cada fase é cuidadosamente adaptada para garantir a sobrevivência da espécie em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. A relação entre os camelôs e os seres humanos é antiga e foi essencial para o desenvolvimento de muitas civilizações em regiões desérticas. Há milhares de anos, o dromedário e o camelo bactriano foram domesticados e passaram a ser utilizados como verdadeiros aliados na sobrevivência no deserto. Um dos principais usos sempre foi o transporte. Capazes de carregar cargas pesadas por longas distâncias sem precisar de muita água, os camelôs se tornaram fundamentais para o comércio em regiões áridas, participando de antigas rotas comerciais que atravessavam desertos inteiros. Além disso, eles também são fonte de alimento e recursos. O leite de camelo é altamente nutritivo e consumido em várias partes do mundo, enquanto a carne também faz parte da alimentação em algumas culturas. Sua pele e pelo são utilizados para produzir roupas, cordas e tendas. Os camelôs também têm um forte valor cultural. Em muitas regiões, eles representam riqueza, status e tradição, sendo até utilizados em festivais e competições. Outro ponto importante é a sua contribuição para a sobrevivência de comunidades inteiras.
Em áreas onde poucos animais conseguem viver, o camelo garante mobilidade, alimento e sustento. Ao longo da história, essa parceria entre humanos e camelôs mostrou como a natureza e o ser humano podem se adaptar juntos, criando uma relação de dependência e respeito que atravessa gerações. Mais do que um simples animal, o camelo é um verdadeiro companheiro de jornada no ambiente mais desafiador da Terra. Você já deve ter ouvido o camelo ser chamado de navio do deserto, mas de onde vem esse apelido? A resposta está na forma como esse animal se movimenta e sobrevive em um ambiente tão difícil quanto o deserto. Assim como um navio atravessa o oceano, o camelo atravessa verdadeiros mares de areia com uma eficiência impressionante. O dromedário, por exemplo, é amplamente utilizado em regiões como o deserto do Saara, onde pode caminhar por quilômetros carregando cargas pesadas e pessoas, mesmo sob calor extremo. Seu andar também contribui para esse apelido curioso. O movimento do corpo é lento e balançado, lembrando o balanço de um navio no mar, algo que quem já montou em um camelo percebe rapidamente. Além disso, assim como um navio transporta mercadorias por longas distâncias, os camelôs foram essenciais para o comércio em desertos, participando de caravanas que cruzavam regiões inteiras, conectando diferentes povos e culturas. Eles eram capazes de levar sal, especiarias, tecidos e outros produtos valiosos, tornando-se peças fundamentais para o desenvolvimento econômico de várias civilizações. Mais do que uma metáfora, o apelido navio do deserto representa perfeitamente a importância do camelo, um verdadeiro meio de transporte natural, resistente e confiável em um dos ambientes mais extremos do planeta. Sem eles, muitas rotas comerciais simplesmente não teriam existido. Prepare-se, porque os camelôs escondem habilidades que parecem até ficção científica. Você sabia que um camelo pode beber até cerca de 100 litros de água em poucos minutos? Depois de dias sem beber, ele se reidrata rapidamente como se nada tivesse acontecido. E tem mais, apesar do calor extremo, o corpo do dromedário pode variar vários graus ao longo do dia sem sofrer danos. Isso evita a transpiração excessiva e economiza água, uma estratégia genial para sobreviver no deserto. Outra curiosidade impressionante envolve o sangue. As células sanguíneas dos camelôs têm um formato diferente, permitindo que continuem funcionando mesmo quando o animal está extremamente desidratado, algo que seria fatal para a maioria dos seres vivos. Já o camelo bactriano consegue enfrentar temperaturas que vão de calor intenso a frio congelante, mostrando uma resistência térmica incrível. E aquele famoso cuspe? Na verdade, não é apenas saliva. Os camelôs podem expelir uma mistura do conteúdo do estômago como forma de defesa, geralmente quando estão irritados ou se sentem ameaçados. Outra curiosidade curiosa, e até estranha, é que suas fezes são tão secas que, em algumas regiões, podem ser usadas como combustível para fazer fogo. E não para por aí, os camelôs também conseguem fechar suas narinas completamente durante tempestades de areia, protegendo seu sistema respiratório. Esses fatos mostram que o camelo não é apenas resistente, ele é cheio de adaptações únicas que o tornam um dos animais mais impressionantes do planeta. Apesar de serem grandes, fortes e extremamente resistentes, os camelôs também enfrentam perigos tanto na natureza quanto por causa da ação humana. Na vida selvagem, os principais predadores costumam atacar os filhotes, que são mais vulneráveis. Em regiões da Ásia, por exemplo, animais como lobos podem representar uma ameaça para jovens do camelo bactriano. Já os adultos têm poucos predadores naturais, graças ao seu tamanho, força e capacidade de se defender. Ainda assim, em situações extremas, podem ser atacados por grandes carnívoros. Mas hoje, o maior perigo para os camelôs não vem da natureza, vem dos humanos. A caça, a perda de habitat e a expansão de áreas urbanas e agrícolas têm impactado principalmente o camelo bactriano selvagem, que está criticamente ameaçado de extinção. Além disso, as mudanças climáticas também representam um desafio crescente. Alterações no clima podem afetar a disponibilidade de água e alimento, tornando a sobrevivência ainda mais difícil, até mesmo para um animal tão resistente. Outro problema é a competição com rebanhos domésticos, que pode reduzir os recursos naturais disponíveis para camelôs selvagens. Mesmo sendo símbolos de resistência, os camelôs não são invencíveis. Eles dependem do equilíbrio do ambiente para sobreviver e quando esse equilíbrio é ameaçado, até os mais adaptados podem sofrer as consequências. Proteger esses animais é essencial para garantir que continuem existindo nas paisagens áridas do nosso planeta. Mesmo sendo símbolos de resistência, os camelôs também precisam de proteção.
Algumas espécies estão relativamente seguras, como o dromedário, que é amplamente domesticado e utilizado por humanos em várias regiões do mundo. No entanto, quando falamos de camelôs selvagens, a situação muda bastante. O camelo bactriano selvagem, por exemplo, está entre os mamíferos mais raros do planeta e é considerado criticamente ameaçado de extinção. Restam apenas pequenas populações em áreas isoladas da Ásia, o que torna sua preservação um grande desafio. Diversos fatores contribuem para essa ameaça: a destruição do habitat, a caça ilegal, a competição com animais domésticos e até a escassez de água causada pelas mudanças climáticas. Para tentar reverter esse cenário, organizações ambientais e governos têm criado reservas naturais e programas de proteção. Essas iniciativas buscam preservar o habitat dos camelôs, monitorar as populações e reduzir os impactos humanos. Além disso, há esforços para conscientizar as comunidades locais sobre a importância desses animais, não apenas para o ecossistema, mas também para a cultura e a história das regiões onde vivem. Proteger os camelôs é mais do que salvar uma espécie, é manter o equilíbrio de ambientes únicos e garantir que futuras gerações possam conhecer um dos animais mais incríveis da natureza. Afinal, até mesmo os mais resistentes precisam de ajuda para continuar existindo. Os camelôs são cercados por histórias curiosas, mas será que tudo o que ouvimos sobre eles é verdade? Vamos separar o mito da realidade. Mito 1. O camelo guarda água na corcova. Falso. A corcova armazena gordura, não água. Essa gordura serve como reserva de energia e ajuda o animal a sobreviver por longos períodos sem se alimentar. Mito 2. Camelôs não precisam beber água. Falso. Eles precisam sim, a diferença é que conseguem ficar muito mais tempo sem beber. E quando encontram água, podem ingerir grandes quantidades rapidamente. Mito 3. O camelo cospe nas pessoas por maldade. Meia verdade. O dromedário e o camelo bactriano podem expelir conteúdo do estômago, mas isso é um comportamento de defesa ou irritação, não é algo que fazem por diversão. Mito 4. Camelo é um animal lento e preguiçoso. Falso. Apesar do passo tranquilo, eles são extremamente resistentes e podem caminhar por horas carregando peso, mantendo um ritmo constante. Mito 5. Eles só vivem em desertos quentes. Falso. Enquanto o dromedário prefere regiões quentes, o camelo bactriano vive em áreas frias e secas, enfrentando até temperaturas abaixo de zero. Verdade impressionante: os camelôs são um dos animais mais adaptados do planeta, capazes de sobreviver em condições que seriam impossíveis para a maioria dos seres vivos. No fim das contas, os camelôs são muito mais complexos do que os mitos fazem parecer. Conhecer a verdade sobre eles só torna esse animal ainda mais fascinante. Os camelôs não são apenas animais impressionantes, eles também têm um papel gigantesco na história da humanidade. Durante milhares de anos, o dromedário foi essencial para a sobrevivência de povos que viviam em regiões desérticas. Ele possibilitou o transporte de pessoas, alimentos e mercadorias através de áreas onde praticamente nenhum outro meio de locomoção funcionaria. Um dos maiores exemplos disso foi a famosa Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que ligava o Oriente ao Ocidente. Os camelôs eram fundamentais nessas viagens, carregando especiarias, tecidos e riquezas por milhares de quilômetros. Além do comércio, os camelôs também estiveram presentes em guerras e expedições históricas, sendo usados como transporte e apoio logístico em ambientes extremos. Na cultura, esses animais se tornaram símbolos importantes. Em muitas regiões do Oriente Médio e do Norte da África, possuir camelôs era sinal de riqueza e status. Eles também aparecem em histórias tradicionais, lendas e até textos religiosos. Nos dias atuais, os camelôs continuam presentes na cultura popular. Eles aparecem em filmes, documentários e até em festivais, como corridas de camelôs, que são bastante populares em alguns países. O camelo bactriano também teve grande importância em regiões da Ásia, especialmente em áreas de clima mais frio, onde ajudou comunidades a sobreviverem em condições extremas. Ao longo da história, os camelôs foram muito mais do que simples animais, eles foram parceiros indispensáveis na construção de rotas, culturas e civilizações inteiras. Sem eles, grande parte da história humana em regiões desérticas seria completamente diferente. Para entender o quão incrível o camelo realmente é, nada melhor do que compará-lo com outros animais. Vamos começar pela resistência. Enquanto um cavalo pode percorrer boas distâncias, ele precisa de água com muito mais frequência.
Já o dromedário consegue caminhar por dia sob calor intenso com pouquíssima água, algo que coloca o camelo em outro nível de sobrevivência. Quando comparado a burros ou mulas, o camelo também leva vantagem em ambientes desérticos. Embora esses animais sejam fortes e resistentes, eles não possuem as adaptações específicas, como a economia extrema de água e a tolerância ao calor, que os camelôs desenvolveram ao longo da evolução. Agora, se compararmos com outros animais do deserto, como lagartos ou roedores, percebemos outra diferença: esses animais sobrevivem se escondendo ou sendo pequenos, enquanto o camelo domina o ambiente sendo grande, forte e altamente eficiente. E quando falamos de extremos, o camelo bactriano impressiona ainda mais. Ele consegue viver tanto em calor intenso quanto em frio congelante, algo que poucos mamíferos de grande porte conseguem fazer. Outra comparação interessante é com humanos. Enquanto uma pessoa pode sofrer sérios efeitos após poucas horas de desidratação severa, o camelo consegue perder uma grande quantidade de água corporal e ainda continuar ativo. Essas comparações mostram que o camelo não é apenas resistente, ele é um verdadeiro especialista em sobreviver onde a maioria dos seres vivos simplesmente não conseguiria. Os camelôs não são apenas sobreviventes do deserto, eles também desempenham um papel fundamental no equilíbrio desses ambientes. Ao se alimentarem de diferentes tipos de plantas, o dromedário ajuda a controlar a vegetação, evitando que certas espécies cresçam de forma excessiva. Isso mantém o equilíbrio natural entre as plantas do deserto. Além disso, durante seus longos deslocamentos, os camelôs contribuem para a dispersão de sementes. Muitas sementes passam pelo sistema digestivo e são eliminadas em outros locais, ajudando na regeneração da vegetação em áreas distantes. Outro ponto importante é o impacto indireto no solo. Ao caminhar, eles ajudam a compactar levemente a areia em algumas regiões, o que pode influenciar a fixação de plantas e a formação de microambientes. O camelo bactriano também desempenha funções semelhantes em regiões mais frias e áridas, contribuindo para o equilíbrio de ecossistemas que são igualmente delicados. Além disso, os camelôs fazem parte da cadeia alimentar, principalmente quando jovens, servindo como presa para alguns predadores, o que ajuda a manter o equilíbrio entre as espécies. E não podemos esquecer do papel deles para os humanos, que também fazem parte do ecossistema. Em muitas regiões, os camelôs são essenciais para a sobrevivência de comunidades, o que cria uma conexão direta entre natureza e sociedade. Ou seja, mesmo em ambientes que parecem vazios, os camelôs ajudam a manter a vida funcionando, mostrando que cada espécie tem um papel importante, por menor ou mais invisível que pareça. Agora segura esses fatos rápidos sobre os camelôs, porque alguns parecem até inacreditáveis. O dromedário pode beber até cerca de 100 litros de água em poucos minutos, é como encher um galão gigante de uma vez só. Eles conseguem suportar variações de temperatura corporal de vários graus sem precisar suar, economizando água de forma extrema. Seus lábios são tão resistentes que conseguem comer plantas cheias de espinhos sem se machucar. O camelo bactriano pode enfrentar temperaturas que vão de mais de 40 graus Celsius até abaixo de zero, um verdadeiro sobrevivente dos extremos. Um camelo pode carregar cargas pesadas por longas distâncias, sendo essencial para atravessar desertos inteiros. Eles conseguem fechar completamente as narinas para se proteger de tempestades de areia. Podem perder uma grande quantidade de água do corpo e ainda continuar vivos, algo que seria fatal para a maioria dos animais. Suas fezes são tão secas que podem ser usadas como combustível em regiões desérticas. E aqui vai um dos mais curiosos: o famoso cuspian do camelo, na verdade, é uma mistura do conteúdo do estômago usada como defesa. Esses fatos mostram que o camelo não é só resistente, ele é praticamente uma máquina natural de sobrevivência. E agora me conta, qual desses fatos mais te surpreendeu? Depois de conhecer tantos fatos incríveis, fica claro que o camelo é muito mais do que um simples animal do deserto, ele é um verdadeiro símbolo de adaptação e sobrevivência. Ao longo do vídeo, vimos como o dromedário e o camelo bactriano desenvolveram características únicas que permitem enfrentar calor extremo, escassez de água e ambientes onde poucos seres vivos conseguiriam sobreviver. Também descobrimos sua importância para os seres humanos, sua presença na história, seus comportamentos curiosos e até os desafios que enfrentam atualmente na natureza. O camelo nos ensina uma grande lição: a capacidade de se adaptar pode ser a chave para sobreviver aos maiores desafios da vida. E mesmo sendo um dos animais mais resistentes do planeta, ele ainda depende do equilíbrio da natureza, mostrando que todos os seres vivos, por mais fortes que sejam, têm seu papel e precisam ser preservados. Se você chegou até aqui, agora já sabe,
por trás daquela aparência calma e até curiosa, existe um dos animais mais impressionantes do mundo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama as maravilhas da natureza. E aí, qual desses fatos sobre os camelôs mais te surpreendeu? Conta aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar descobrindo curiosidades incríveis sobre o mundo animal, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Aqui no canal, você sempre vai encontrar histórias fascinantes sobre a natureza, desde animais impressionantes como o dromedário até outras criaturas incríveis que você nem imagina. E não esquece de ativar o sininho, assim você recebe cada novo vídeo em primeira mão. E me diz, qual animal você quer ver no próximo vídeo? Pode ser o próximo tema aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo.